Pensa num cara que tá ferrado, um cara que à noite ele deita a cabecinha dele no travesseiro e ele não dorme não. Ele tá só pensando nas dívidas, ele tá só pensando em como ele tá ferrado. Esse é o dono do Badeiro. O dono da van também tá nessa. Os empresários bolsonaristas estão todas nessa situação. E eu vou explicar por quê e por que eles são endividados, de onde vêm as dívidas deles e por que eles estão apoiando o fim do isolamento social. Só que tem uma coisa, o dono do Badeiro apoiou tanto o fim da quarentena, em Curitiba reabriram o comércio. E aí hoje ele deu uma entrevista se dizendo surpreso, para ele foi uma surpresa. É engraçado, só para ele, isso prova que uma pessoa é burra, né? Ele tá surpreso que ele perdeu mais de 90% dos clientes. Antes, 400 pessoas iam ao Madeiro pagar mais de R$40 naquele lanche lá dele. Agora, menos de 30 pessoas foram lá, então ele perdeu mais de 90% dos clientes. Imagina o tamanho do baque. E a gente vê que ele é burrice, né? Porque se tivesse feito o lockdown lá atrás, ficava um mês fechado, faz o lockdown direitinho, todo mundo isolado, ninguém pode sair de casa. Vamos apoiar que o governo não deixe ninguém sair de casa, não pode sair de casa mesmo. Já estaria reabrindo, assim como a Europa está reabrindo. Só que o Brasil teve menos casos, tinha muito menos casos, então já estaria reabrindo. Ele não teria perdido 90% dos clientes, porque o Brasil ficaria um mês fechado, ele perderia um mês de faturamento. Ele poderia tentar com o governo Bolsonaro algum tipo de ajuda para as grandes, para as médias e para as pequenas empresas. Não tentou, ele foi egoísta e agora eles vão amargar muito. Não dormem à noite, estão morrendo de estresse, endividados até o talo. Vou falar disso e vamos dar risada da cara deles. Mas antes disso, você tá dando risada, não tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se inscrever no canal é um ato de oposição. Aqui a gente faz oposição ao bolsonarismo, a esse desgoverno, todos os dias, às vezes até 2 vezes por dia. E no dia que não tem vídeo no canal, eu tô fazendo oposição no Twitter, no TikTok, no Instagram, no site do Plantão Brasil, no aplicativo do Plantão Brasil. Então, em outro lugar tá fazendo oposição. Mas tem vídeo aqui quase todos os dias. Então vem, é um segundinho se inscrever no canal. Ajuda muito, ajuda o YouTube, porque quanto mais inscritos, maior a chance do YouTube mostrar esse vídeo na página inicial para quem não é inscrito. E aí os bolsonaristas mentem tanto e as pessoas vão ver o vídeo, vão clicar e aí elas vão se deparar com a verdade. Porque aqui a gente expõe esses farsantes, esses genocidas. Então, um segundinho. Se você tem o YouTube Premium, clique em Seja Membro e vai aparecer para você uma janelinha escrito Seja Membro gratuitamente. Você clicando é maravilhoso, porque o canal recebe e você não paga nada. Quem paga é o YouTube. Então, o próprio nome diz Seja Membro gratuitamente. Então, clique em Seja Membro e ajude o canal. É um ato de resistência e de oposição. E se você quer receber material para ajudar na luta contra o desgoverno, vai em www.zapforabolsonaro.com. Tudo junto. www.zapforabolsonaro.com. E aí você vai entrar num grupo de WhatsApp e vai receber material para ajudar a acabar com esse desgoverno. Quanto mais a gente compartilhar coisa contra o desgoverno, melhor. Vamos inundar as redes. Agora, vamos falar sobre o dono do Badeiro e a dívida dele, e o dono da van e esses outros bolsonaristas. O dono da Centauro, por exemplo. O Madeiro estava planejando para 2020 uma coisa chamada IPO, é uma sigla em inglês, que se chama Initial Public Offer, que em português quer dizer oferta inicial pública, quer dizer que a empresa vai entrar na Bolsa de Valores. O Madeiro ficou grande o suficiente para entrar na Bolsa de Valores. Ele estava planejando levantar 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais com essa IPO. A IPO é o seguinte, tem o Madeiro, o dono do Madeiro ele é dono da empresa. Imagina que ele vai fatiar a empresa em milhões de pedaços, cada pedaço é uma ação, a ação é um papel. E na verdade hoje tudo é eletrônico, então cada pedaço é uma ação. Essas ações vão ser compradas por pessoas. Quando essas pessoas compram, o dinheiro vai para o Madeiro, vai para o dono do Madeiro. E ele levanta esse dinheiro. Vamos supor que ele fala, eu vou vender 40% da minha empresa, porque hoje ele tem tudo. Ele fala, eu não preciso de 40%, não precisa. Ele vai e vende na Bolsa de Valores. Aí com esses 40% em ações, as pessoas comprando, ele levanta 3 bilhões. Esses 3 bilhões ele usa para pagar dívidas, ele usa para investir na empresa e ele embolsa a parte que é o lucro dele. Tá. Só que para fazer uma IPO, para fazer isso, que é o que coloca a empresa no patamar de grandes empresas, que eles já está no mercado financeiro, já está na Bolsa de Valores, para fazer isso custa caro, é muito, muito caro. Se paga impostos, tem que pagar advogados caríssimos, não é um advogado assim que você vai pagar R$1.000 e o cara vai fazer por você, não, é muito caro. E aí,
O que acontece? Ele tem que pagar tudo isso, tem que pagar um banco para fazer tudo isso, gasta milhões e milhões. Essas empresas, para fazer isso, elas se endividam. Por quê? Porque quando faz o IPO, quando entra na Bolsa de Valores, as pessoas começam a comprar ações das empresas, as ações no começo sobem de preço, depois é normal cair, depois vai indo conforme o mercado. Mas eles levantam dinheiro e conseguem pagar essas dívidas. Só que o Madeiro não esperava que viria o coronavírus. E aí vem o coronavírus e o que acontece? Em março o faturamento caiu. Em abril, tudo fechado, faturamento zero. Em maio, metade do mês, faturamento quase zero. Aí abriu e ele perdeu mais de 90% dos clientes. Agora você imagina uma coisa, imagina que essas empresas... Imagina que as dívidas que eles contraíram equivalia a 20% do faturamento total da empresa era para pagar a dívida. Imagina isso. Geralmente é mais, muito mais. Ele se endivida até o fim para depois pagar lá na frente. Mas vamos supor que 20% era a parcela da dívida, do faturamento. Quando ele perde o faturamento inteiro, sabe o que acontece? Ele não tem mais para pagar a dívida. Aí ele tem que tirar do bolso, ele tem que começar a ter prejuízo. Só que vamos supor que volta, tudo reabre e ele perde 80% do faturamento, ele perde 80% dos clientes. Aqueles 20% do faturamento que ia para pagar a dívida, agora é o faturamento inteiro. Como é que ele vai pagar a dívida se todo o dinheiro que ele ganha é o montante que ele teria que pagar a dívida? Tá entendendo? Ele tá ferrado, ele tá endividado. A dívida não vai sair dali por causa do coronavírus. Ele pode até tentar pagar depois, renegociar, mas cada vez que você renegocia uma dívida, os juros aumentam e você vai perdendo mais e mais e mais dinheiro. Essa é a situação de várias empresas. A Avan cresceu também fazendo dívidas. Por quê? Pegava dinheiro emprestado, abria novas lojas, pegava mais dinheiro emprestado, abria novas lojas e vai virando uma bola de neve de dívidas. Aí pensa, não, mas uma hora nós vamos pagar essas dívidas, vamos fazer uma IPO, a mesma coisa que o Madeiro queria fazer. A Avan estava pensando em fazer ou no fim desse ano ou no começo de 2021. Então também ia levantar alguns bilhões para a empresa voltar ao normal. Só que a Avan está fechada por causa da Covid-19. Aí esse pessoal, eles tinham algumas opções aí. Quando acontece uma coisa dessa numa empresa, a Centauro também é outra, cujo empresário é bolsonarista, faz parte daquele grupo Brasil 200, que são os empresários bolsonaristas. Agora imagina uma coisa, aconteceu isso, você tem locução com o presidente, porque dizem, eu não posso afirmar aqui, mas dizem, a investigação da STF está chegando nisso, que essas empresas financiam as fake news bolsonaristas e que essas empresas financiam os atos do Bolsonaro contra a democracia. Tá, então eles têm alguma maneira de diálogo com o presidente, são amigos, o dono da Van está toda hora com o Bolsonaro, ok. Eles podiam falar, ô governo, faz o lockdown rápido, faz agora, tem pouco caso no Brasil. A gente faz o lockdown 1 mês no máximo e o governo ajuda as empresas, micro, pequenas e grandes empresas, para que não haja desemprego, para que ninguém perca o emprego. Ajuda, paga os salários, não interessa, dá um jeito. E o Canadá fez isso, por exemplo, El Salvador, país pobre, eu estou pegando país pobre para dar exemplo. El Salvador fez isso, a Venezuela está pagando 80% do salário e o salário na Venezuela é maior que no Brasil. Eu sei porque eu já tentei contratar gente da Venezuela. Eu falei, não dá, melhor contratar alguém do Uruguai, que o salário na Venezuela é maior que no Uruguai. Acredita nisso? O problema lá é a escassez, não é o salário não. E aí, o que acontece? Mesmo assim o governo está pagando. O Brasil não está. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não está pagando salários para as pessoas ficarem em casa e que até o auxílio emergencial o Brasil não está pagando. Inclusive o Bolsonaro ontem vetou, é importante. Alguém, corta essa parte do vídeo aqui, ó. É importante falar. O Bolsonaro vetou o auxílio emergencial de R$600 para motoristas de aplicativo, quer dizer, Uber, qualquer outro aplicativo, para entregadores de aplicativo, Uber Eats, iFood, Rappi, também vetou para camelôs, vetou para funcionários de eventos artísticos. Então, sabe quando tem um show bonito lá do Gustavo Lima bolsonarista? Sabe o cara que monta o palco? Sabe o cara que faz toda o som, que coloca tudo aquilo? Sabe aquela estrutura toda? São centenas de pessoas trabalhando. Essas pessoas estão sem emprego nesse momento. O Bolsonaro vetou o auxílio para eles. Eles não estão ganhando R$600 e não vão ganhar R$600, que é pouco. Mas ao mesmo tempo que o Bolsonaro vetou isso, o Paulo Guedes, que foi indicado pelo Bolsonaro, então com o aval do Bolsonaro, deu 1,2 trilhão para os bancos. Eu não estou falando de bilhão não, viu? Estou falando de trilhão para os bancos. Em contrapartida do quê? O que os bancos vão fazer em troca? Nada. Absolutamente nada. Os bancos embolsaram 1,2 trilhão. Isso foi em março.
logo que começou o coronavírus no Brasil. Então, quando aconteceu isso, em vez deles falarem vamos proteger a economia, vamos fazer o lockdown rapidinho, vamos achatar a curva exatamente para que a gente possa reabrir. Não. Sabe o que eles fizeram? Eles foram pelo caminho contrário. Eles falaram, não, vamos fazer vida normal. Vamos financiar protesto, dar nosso dinheiro para protestos que pedem o fim da quarentena e que pregam contra o isolamento social. Vamos falar para o Bolsonaro, para ele falar que tem uma cura, que é a cloroquina, para as pessoas continuarem saindo de casa. É o que acontece. O Brasil, em vez de fechar um mês, o Brasil acabou fechando, as lojas acabaram fechando, o comércio acabou fechando, esse pessoal começou a ter prejuízo, as dívidas deles estão aumentando cada vez mais. Lembre-se, eles já pagaram pelo IPO, eles começam a pagar isso anos antes para fazer esse tipo de coisa. E também a expansão dessas empresas que estão abrindo loja, abrindo mais uma, outra. O que acontece? Eles estão endividados até aqui, as dívidas estão acumulando, o governo não ajuda ninguém, o governo não vai ajudá-los porque o governo diz que não tem dinheiro, porque o Paulo Guedes não quer ajudar ninguém. O Paulo Guedes só ajuda os bancos porque ele é banqueiro. Ele ajuda os amigos dele, ele está ganhando muito, mas muito em troca disso. O Paulo Guedes está nadando em dinheiro. Deve ser a pessoa mais rica do Brasil, é o Paulo Guedes. Pois bem, o que acontece? Eles estão ferrados. Por quê? Ficaram fechados, agora vão reabrir. Ele reabriu com menos de 90%, caiu 90% dos clientes, mais de 90% caiu. Quer dizer, não está faturando, ele não fatura nem o suficiente para pagar as dívidas, nem para pagar os salários, vai ter que demitir, já demitiu, vai ter que demitir mais. Então são empresas que têm um grande risco de irem à falência daqui a alguns meses. Olha só, empresas gigantescas. Por quê? Porque escolheram o lado errado. E aí a gente vê o lado desumano dos bolsonaristas. Sabe por quê? Porque em nenhum momento eles pensaram, não, vamos fazer as coisas do jeito certo, que a gente tem um prejuízo pouco aqui, mas a gente consegue recuperar lá no futuro. Afinal, a gente está crescendo. Baseado em dívidas, mas está crescendo as dívidas. O plano deles é pagar a dívida lá na frente, claro. Mas estava crescendo. Não deu. Agora eles estão ferrados. E aí entra outra coisa. O Bolsonaro está tentando ajudar os amiguinhos dele. O dono do laboratório que faz a cloroquina no Brasil é bolsonarista e também faz parte desse grupo que financia as fake news do Bolsonaro e financia as milícias digitais do Bolsonaro. Isso é muito importante. Muita gente está falando, o Bolsonaro defende a cloroquina porque o exército produziu cloroquina. Não seja ingênuo. O exército produziu 2 milhões de comprimidos de cloroquina. Cada comprimido custa 20 centavos. Então o exército gastou menos de 500 mil reais, gastou 400 mil reais produzindo cloroquina. Não é muita grana. E a cloroquina já havia pessoas que têm doenças que precisam de cloroquina. O governo poderia simplesmente dizer, quer saber? Esse prejuízo aí da cloroquina para as pessoas que têm Covid e não vão usar tanto, o que sobrar a gente entrega de graça para as pessoas que precisam usar cloroquina. Enfim, não é um prejuízo, não chega nem a ser milhão o prejuízo da cloroquina produzida pelo exército. Então não, quem for por esse lado está indo pelo lado errado. O lado correto é o laboratório que produz a cloroquina, que lucra, porque o exército não faz para lucrar, o exército faz para dar de graça, mas o laboratório faz para lucrar. O laboratório gasta menos de 20 centavos para fazer a cloroquina, e vende a cloroquina por 15, 20, 30, 100 reais um pacotinho. E aí é lucro é muito lucro. Aí você vai ter milhões de brasileiros comprando cloroquina na farmácia sem precisar e o laboratório ganhando centenas de milhões ou até bilhões de reais. E esse laboratório, eles fazem parte da empresa do Grupo Brasil 200, que é o grupo que estão esse empresário do Madeiro, o Davan e outros, que são os empresários bolsonaristas, que dizem, eu não posso falar até o STF mostrar a investigação, mas o que dizem os rumores é que eles ajudam a financiar esses atos pró-Bolsonaro e esses atos contra o fim, a favor do fim da quarentena, contra o isolamento social e ajudam a financiar as fake news bolsonaristas. Então, a coisa tá ficando feia para todos eles, porque além das dívidas, além deles estarem ferrados, eles estão sendo investigados pelo STF em 2 investigações. Tem a investigação das fake news, que é com o Alexandre de Moraes, e tem a investigação dos atos antidemocráticos que o Bolsonaro está promovendo todas as semanas. Então a coisa tá feia para eles. O desespero tá alto. Quer rir? Ri? Põe nos comentários uma risada bem boa
contra esses traidores da pátria, contra essas pessoas desumanas que colocam o lucro deles de forma burra. Eu expliquei aqui no vídeo porque é burra, mas eles colocam o lucro deles na frente da vida de milhões de pessoas. Para o dono nubadeiro é melhor que morram 5 ou 6 mil pessoas, e ele falou, tem um vídeo dele falando, do que ele ter um pouquinho de prejuízo. Claro, não foi ele que morreu, não é a mulher dele, a mãe dele, o pai dele, filhos dele, eu não sei que familiares que ele tem, não é gente que ele gosta que morre, né? Aí não tem problema. E já morreu muito mais que o dobro do que ele falou que ia morrer. Então, quer que esse pessoal se ferre? Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos fazer oposição sempre contra eles e expor quem são os traidores da pátria, os traidores da nação. É isso. Falou!